nós vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio como um todo, né? Nós vamos agora ao comentário do Celso Ricardo, que fala sobre o agronegócio brasileiro. Bastidores da Pecuária com Celso Ricardo. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos abordar alguns temas. Dentre eles, nós vamos falar um pouquinho sobre o Plano Safra. Na realidade, para o agronegócio brasileiro, o Plano Safra, que é tão esperado ano após ano, tão comentado, tão falado, ele é uma dependência ou ele é uma oportunidade? Mas para que nós possamos dar continuidade nesse assunto, nós precisamos entender algumas situações. Por exemplo, o significado da palavra agronegócio. Se nós não entendermos o básico aqui no Brasil e pararmos de viver de assuntos macros, como por exemplo o Brasil, celeiro do mundo, que isso coloca a nossa arrogância acima de tudo e de todos e faz com que nós não venhamos a desenvolver as operações básicas para ter um agronegócio de sucesso. Quando a gente vai buscar o significado da palavra agronegócio, nós temos conjunto de operações da cadeia produtiva, do trabalho agropecuário até a comercialização. Ou seja, nós deveríamos estar considerando todos os resultados do setor primário, secundário e terciário. Mas não é assim que funciona no Brasil. Nós estamos partindo, e já faz alguns anos, dos anúncios apenas dos resultados finais e usando alguns pontos específicos dentro de cada setor para justificarmos que o agronegócio brasileiro está indo muito bem. Na realidade, há muitos anos eu venho falando que nós estamos sempre, cada vez mais, dando um passo em direção à crise, porque nós não temos gestão. O agronegócio brasileiro ele não tem um modelo de gestão específico, como deveria ter, partindo de um princípio de um Ministério da Agricultura atuante, não inerte como ele é hoje no Brasil, na realidade há muitos anos, para poder apresentar propostas e trabalhar os problemas que nós estamos vivendo. Nenhuma grande indústria, nenhum grande setor pelo mundo afora trabalha os seus números apenas pelos resultados finais. Isso é uma maneira de mostrar mediocridade. Nós precisamos analisar todos os setores e apresentar proposta para que esses setores cada vez mais possam se desenvolver e inovar, para que no somar das operações nós possamos afirmar se o agronegócio brasileiro está indo bem ou não. Nós vivemos de prerrogativas muito rasas e superficiais. São essas prerrogativas que servem muito para campanhas políticas, por exemplo, onde o uso da palavra agronegócio também ele é simplificado. Então, como eu falei, é um conjunto de operações da cadeia produtiva, do trabalho agropecuário até a comercialização. Agricultura e pecuária, setores primário, secundário e terciário. Nós deveríamos trabalhar o agronegócio brasileiro a partir do conceito cadeia de valor e não fazer com que todo o nosso setor viva apenas de resultados sazonais, e muitas das vezes imediatistas de uma cadeia produtiva ou outra, fazendo com que o nosso agro como um todo acabe se inflacionando, custos de produções cada vez mais altos e inviabilizando a diversificação comercial. Por isso que nós deveríamos ter uma gestão eficiente e efetiva para tratar o agronegócio independentemente, por exemplo, do tamanho da propriedade rural. Nós não precisamos no Brasil ter 2 ministérios para tratar assuntos ligados à terra. Isso é mais um sinal de incompetência e incapacidade. Nós precisamos ter coerência e conhecimento. Se presidentes da República colocassem ministros com capacidade, com competência, com conhecimento e experiência comprovada, com certeza o agronegócio brasileiro poderia dobrar a sua produção e muito mais do que isso, garantir margem de lucro, lucratividade, competitividade e fazer com que o nosso produtor rural, principalmente ele, esteja capitalizado. Coisa que nos últimos anos estamos passando longe disso. Mas, considerando essa questão do significado da palavra agro, atendendo os assuntos antes, dentro e fora da porteira, mostraria de uma certa forma tudo o que está acontecendo e aí sim, a partir de uma gestão eficiente, apresentaríamos propostas e projetos e o agronegócio brasileiro iria decolar, seja para grãos, proteína animal, não importa a cadeia produtiva. Nós iríamos conseguir sim resultados infinitamente melhores em termos de lucratividade, não em volume, não em representatividade do PIB, assuntos que nós vamos falar aqui também. Essa questão de falar em representatividade do PIB e balança comercial, olha, é um caminho que mostra o quão entendemos pouco do agronegócio, como nós conhecemos pouquíssimas coisas do que está acontecendo no nosso setor.
Esse resultado final não condiz com a realidade. E eu venho analisando algumas emissoras de TV em canais fechados que usam dos seus programas para falar em representatividade do PIB, balança comercial, safra recorde, exportação recorde, como se os assuntos fossem a realidade que o agronegócio brasileiro vive. E não é. Está longe disso. Nós precisamos diminuir o passo, começar a olhar o que nós estamos fazendo de errado, para que aí sim os números finais sejam reflexos reais do que está acontecendo dentro do agronegócio e não o que está acontecendo agora, né? Por exemplo, nós deveríamos estar viabilizando o agronegócio para a agricultura, por exemplo, trigo, arroz, cacau, café. E sobre o café nós vamos falar aqui sobre um assunto interessante, o quanto o Brasil perde de dinheiro quando comparado com a Suíça. Suíça, um país que nem lavoura de café tem, mas nós vamos chegar lá. Como eu disse, nós deveríamos ter uma agricultura voltada para o desenvolvimento do trigo, do arroz, do cacau, do milho, do sorgo, da soja, enfim, de várias culturas, assim como a pecuária. Nós deveríamos estar falando no desenvolvimento da pecuária de corte, de leite, da suinocultura, da ovinocultura, e não tem propostas para isso. O Ministério da Agricultura é fraco no Brasil, é fraquíssimo. É um ministério pautado em política apenas e não no agro. Nós deveríamos estar apresentando propostas de viabilidade e, ao contrário disso, vivemos de sazonalidade, necessidade ou desespero. São inúmeros os adjetivos que nós podemos analisar. E aí eu venho para o Plano Safra. O Plano Safra no Brasil é esperado, aguardado, comemorado, né, ou criticado ao longo dos anos. Por quê? Que sem o Plano Safra o Brasil não produz. O país do agro que se auto-intitula o celeiro do mundo, sem Plano Safra não produz. Algo está errado. O produtor rural brasileiro não está capitalizado. Muito pelo contrário, está endividado. E o projeto que tem desde 1994, que foi o primeiro projeto de securitização, o único que tem hoje no Brasil, circulando lá em Brasília, foi um projeto que eu idealizei e que o senador Álvaro Dias, na época, apresentou. Então o endividamento é alto e esse endividamento reduz o acesso ao crédito oficial, reduzindo o acesso às indústrias de alimentos, como é no caso do Rio Grande do Sul, com a cultura do arroz. As indústrias de alimento deitam e rolam, financiam, se apropriam e muito rapidamente vão estar de dono das terras. Aliás, arroz hoje no Brasil só dá dinheiro para quem planta, beneficia e comercializa. A grande maioria daqueles que trabalham na lavoura vem amargando prejuízos ano a ano. Então, o Plano Safra no Brasil ele é aguardado e o produtor, uma grande maioria, espera ele para pagar dívidas de safras anteriores, para ter crédito e aí poder planejar a próxima safra. Mas ninguém no Brasil fala sobre o assunto. Só vivem comentando sobre PIB e balança comercial como se o Brasil estivesse muito bem. E eu estou anunciando crise e problemas há muito tempo. E mais do que isso, eu tenho mostrado propostas. Foi por isso que me chamaram em Brasília, no governo passado, para apresentar propostas para uma série de cadeias produtivas. Mas como o Ministério da Agricultura é um ministério usado apenas para política, nada foi feito e nada será feito devido à falta de atitude desse ministério tão importante. Então, está faltando gestão para o agronegócio brasileiro. O Ministério da Agricultura é fraco e sem atitude. Não interage com o produtor como deveria. Interage com os atravessadores, esse monte de siglas que tem entre o campo e o Ministério da Agricultura em Brasília. O nosso ministério não apresenta propostas, ele aguarda com que o problema e o caos aconteça para que ele possa se manifestar. Como eu disse, no Brasil, para nós produzirmos, o que é preciso? Plano Safra. Sem Plano Safra não se produz. E importar adubos e fertilizantes. Sem eles nós também não produzimos. O país do agro, que se não tiver Plano Safra e se não importar adubos e fertilizantes, não produz. Existem muitas contradições, mas da maneira que as notícias são colocadas no Brasil, parece que nós estamos vivendo momentos de glória. Carga tributária alta para quem produz. Em contrapartida, o país importa alimentos com tributação zero. E ainda falamos em Brasil, o país do agro. Nos contentamos em ser um país medíocre das commodities. Nós damos ênfase para ser um país das commodities e por que não falarmos de um Brasil que está transformando, beneficiando os seus alimentos? Estão querendo enganar a quem? E aí eu usei a situação do café. O café, o Brasil é o maior exportador e produtor de café do mundo. Temos como referência Brasil, Vietnã e Colômbia, grandes exportadores. Em 2022, o Brasil exportou 9,5 bilhões de dólares. Mas a Suíça
A Suíça, que não tem um pé de café, exportou 3,4 bilhões de dólares. Parece pouco, mas não. Para quem não possui lavouras, ela importa o grão, transforma em cápsula e vende num valor 10 vezes maior do que o grão. Como eu disse, o agronegócio brasileiro é pautado de política e muitas das vezes em falsas informações que, de uma certa forma, fazem nós acreditar que o agronegócio brasileiro está vivendo seus melhores momentos e é sim o celeiro do mundo. Longe disso, o Brasil pode ser sim um grande produtor de alimentos, mas sem gestão, como nós estamos há muitos anos, a tendência é que o nosso agronegócio venha a viver sempre muito próximo da crise do que do sucesso, como muitos estão tentando enganar o povo brasileiro e o Brasil, afirmando que os nossos resultados estão sendo cada vez melhores. Forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até a próxima. Logo mais a gente volta com outras informações sobre o relatório do USDA, do USDA, sobre a qualidade das lavouras dos Estados Unidos. O mercado está atento a essas informações. Por volta das 17h10, nós voltaremos com todos os detalhes do USDA desta tarde. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Bom descanso, boa tarde, bom início de noite e até amanhã.